isso aí, galera. Agora então nós vamos partir para a última etapa do processo. Todo o Rapid Bike com os seus acessórios estão instalados na moto e agora a gente vai para o que realmente importa, que é a reprogramação dessa central. Então, para começar, o módulo está instalado nela. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou remover o módulo, certo? E nós vamos colocar no lugar essa válvula que é, na verdade, um sensor de bypass. A função dele é eliminar toda e qualquer interação do Rapid com a moto. Dessa forma, o chicote continua no lugar, só que ele não vai ter nenhum efeito. Por que a gente utiliza ele? Com ele na moto, eu vou saber exatamente como está essa moto sem o Rapid. E aí eu coloco e vou mostrar para vocês cada etapa da preparação. Então vamos lá. Agora, com ele no lugar, o Rapid, todos os seus acessórios não tem mais efeito. O software do Rapid Bike, ele só pode ser conectado à moto via esse cabo específico, no cabo auxiliar. Com ele a gente consegue fazer a conexão. Aqui então a gente vai ter todas as abas para poder trabalhar no Rapid. Para começar, vamos ver se ela está aceitando partida. Eu vou fazer o primeiro teste dela sem Rapid Bike. Bom, pessoal, então o que a gente fez aqui foi o seguinte: fiz dois testes. É muito importante que a temperatura da moto, do dinamômetro, sempre seja a mesma. Se eu estiver trabalhando com moto fria, com a moto quente, dá muita alteração. Então, a gente fez um primeiro teste, onde ela deu 130 e poucos cavalos, que eu vou descartar, eu vou desconsiderar. A gente pode acompanhar de forma clara a faixa da mistura. Se vocês observarem aqui no canto, a gente vai ter a estequiometria, ou seja, 13,5 é o que é considerado uma estequiometria média para o nosso combustível, tá? Nós temos aqui de 10 a 10 mil giros em diante uma estequiometria que está relativamente dentro do ideal. Mas se você observar toda essa faixa de giro de 0 até 10 mil giros, você pode observar que a moto está muito magra. Isso porque nós instalamos uma Krapovic Full na moto, a gente colocou um filtro de ar esportivo, ela está com vela esportiva, então a queima é maior e a entrada de ar também é maior. O que nós vamos fazer é justamente adequar essa mistura para tirar esses buracos. Se você observar, o buraco que tem aqui na curva de potência é muito significativo. Ela vem subindo até 6 mil giros e dá um buraco. De novo, sobe mais um pouco, em 7,5, buraco de novo. E aqui de forma mais intensa, você pode ver a relação a partir de 8.800 giros, o quanto que a potência tem de quebra e o quanto que a mistura empobreceu. Se a gente colocar aqui o torque na roda, para comparar junto com a potência, você vai ver a mesma coisa. O torque cai, assim como a potência. Tudo isso está relacionado diretamente com a mistura dela. Então o que nós vamos fazer agora é adequar a mistura para uma estequiometria que vai extrair o melhor da moto, tá? A primeira coisa então
é colocar o Rapid de volta no lugar para que a gente possa começar a fazer a adequação dele. Rapid de volta, nós vamos aqui buscar o mapa e observe o seguinte: nesse caso eu já tenho o mapa base aqui, eu já montei ele. É lógico que eu não ia ficar mostrando 30 puxadas cada alteração, então eu vou mostrar para vocês o resultado final. Ignição 1 e injeção 1, esses são os mapas para o mapa 1 que está considerado. Se você observar aqui graficamente, fica óbvio, considerando que o 0 é a injeção original da moto, o quanto que nós tivemos que acrescentar de combustível nas diferentes faixas dela. A gente teve que acrescentar, por exemplo, aqui, ó, nessa faixa de giro, 17% de combustível a 4, 5 mil giros, né? Isso no mapa 1. No mapa 2 é muito mais, porque esse é um mapa para chuva. O mapa para chuva ele tem que ter mais combustível. Então nós temos aqui a alta adaptatividade. E eu vou explicar para vocês. A alta adaptatividade é o seguinte: eu mapeio a moto hoje com uma pressão, uma temperatura e uma umidade. O cliente pega e vai com essa moto para a praia, onde a pressão atmosférica é maior, onde a umidade também vai ser maior e pode ser uma temperatura diferente. Essas características climáticas vão alterar diretamente o remapeamento da moto. Então, com esse sistema autoadaptativo, a gente define uma meta de mistura e o Rapid Bike vai autocorrigindo o mapa de acordo com a mudança climática. Então é nesse ponto que nós fazemos as alterações e aqui ele me dá as sugestões de mudança. O que o Rapid Bike está sugerindo a incluir, acrescentar ou diminuir de acordo com o alvo de mistura que a gente criou. Nessa tela é onde nós vamos fazer as configurações do controle de tração. Ele tem no módulo do controle de tração uma variação da sensibilidade, de 5% de abertura de acelerador até 90%. E qual oscilação ele deve entender que é uma oscilação limite para que o controle de tração venha atuar. Nessa outra metade nós temos a regulagem para o controle de largada. O que isso quer dizer? Neste caso a gente definiu o controle de largada para essa moto a 7.000 giros. Então eu vou mostrar para vocês o funcionamento. Mas basicamente, quando ele tiver de cabo enrolado na largada para sair, ele não vai ter que se preocupar com o acelerador, só vai se preocupar com o sinaleiro. Abriu, soltou toda a embreagem, a moto não vai passar de 7.000 giros até que ele retorne um pouco o acelerador e isso automaticamente vai destravar o controle de largada. Outra coisa que nós instalamos nessa moto é o Quick Shift. E aqui nós temos ele configurado para trabalhar a partir de 3.000 giros. Abaixo disso é desnecessário e a gente utiliza o Quick Shift para eliminar o uso da embreagem e reduzir em alguns milissegundos esse tempo de resposta da moto na troca de marcha. Então nós temos uma oscilação média que vai de 80 a 50 milissegundos. Por exemplo, de primeira para segunda, ele vai cortar a injeção da moto por 81 milissegundos. E isso vai sendo decrescido até, por exemplo, de quinta para sexta marcha, é um corte de 50 milissegundos só. Tá? Aqui nós fazemos a configuração do mapa. Como eu comentei com vocês, nós podemos fazer o remapeamento dessa moto por cilindro. Os cilindros internos sempre trabalham mais quente que os externos, então a gente pode trabalhar com uma mistura diferente, considerando cilindro a cilindro. A gente pode trabalhar com mapas diferentes para cada marcha. Nesse caso, a gente escolheu trabalhar com um mapa único para todos os cilindros, que é o que nós temos aqui. E está ativado a troca de mapas. Com um toque de botão, a gente vai do mapa 1 para o mapa 2 e consegue deixar essa moto. Eu vou mostrar para vocês no resultado dinamômetro
qual foi o resultado depois da preparação e o quanto que ele oscila com o mapa 1 e o mapa 2. Aqui a gente também tem a leitura de todos os parâmetros da moto. O ciclo de injeção, dos bicos de alta, os bicos de baixa, temperatura de central, como é que está o TPS, som da lambda, enfim, todos os parâmetros da moto a gente tem acesso nele aqui. Então, como vocês podem ver, o software do Rapid Bike ele é o mais complexo que existe hoje, é o mais completo disponível para uma moto universal, e a gente tem condições de pegar uma moto, uma R1 como essa, que já é uma moto forte, e realmente tirar o melhor dela. Então, agora que nós temos esse mapa, já está pronto, porque eu já passei algumas horas preparando ele para mostrar para vocês os resultados. Então agora nós vamos para a tela do dinamômetro para mostrar para vocês os resultados. Nós já tratamos deste, que é ela sem o rápido. Eu vou incluir aqui o resultado dela com o Rapid Bike. Observem de forma absurda como que nós temos essas alterações na mistura. Deixa eu isolar aqui a potência para a gente falar só da mistura. Vou colocar aqui, pronto. Se você observar a linha de mistura antiga e a linha de mistura nova, você vai observar a diferença significativa que nós temos em toda essa faixa de 3 até 10 mil giros. Aqui, por exemplo, nós temos uma estequiometria, toda ela oscilando na casa de 13 por 1, 13,5 fator sonda, enquanto que anteriormente estava na casa de 15, picos de 15,76 e até 16 partes de oxigênio para uma de combustível. Eu vou agora inverter, eu vou colocar aqui a potência e vou colocar o torque para a gente conferir o antes e o depois. Vamos começar pelo torque. Dá para ver de forma clara o quanto que o torque estava oscilando e tinha esses buracos. Observa a diferença que a gente conseguiu tirar. Ele é cíclico. Tanto o torque quanto a potência estavam oscilando nas mesmas faixas. Agora, com o remapeamento, nós tiramos todos esses buracos. Então, para dar uma ideia para vocês, por exemplo, aqui ó, a 6.400 giros, a potência ela foi de 66 cavalos, de 57 cavalos no vermelho para 66. Ou seja, nesse ponto aqui nós tivemos um ganho real de 8,7 cavalos. Esse outro buraco maior aqui, ó, na faixa de 9.500 giros, ela foi de 114, que era o buraco, para 129. A gente teve um ganho real nessa faixa de 15 cavalos de potência. Se a gente for tratar do torque, aqui ele está em newtons, eu vou alterar o torque para quilos, para ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá. Em 6.500 giros, nós tivemos uma alteração de torque de 27 kg para 31. Aqui, de 32 para 36. Esse outro buraco, de 36 para 41. E observe o tanto que nós tivemos de ganho, o quanto que o motor continuou crescendo a partir aqui, ó, dos 10.500 giros. A potência, a diferença, por exemplo, nesse ponto, a 12.500 giros, nós estávamos a 140 cavalos e nós pulamos para 153. Essa diferença, aonde a linha vermelha acaba antes da verde, é porque com o Rapid a gente pode também alongar o corte de giro do motor em até 1.000 giros. Então a gente conseguiu que o motor fosse trabalhando mais um período e com isso mantivesse o crescimento. Nesse caso a gente teve uma potência máxima sem o Rapid de 143 cavalos, com várias quebras aqui, que são consequência das alterações mecânicas, e com ela pronta, nós tivemos um pico de 154 cavalos, ou seja, um ganho real na roda de 11 cavalos em alto, fora os ganhos que nós tivemos nas intermediárias.
tá? Vou mostrar para vocês agora a diferença do mapa 1 e do mapa 2. Eu vou desconsiderar o mapa antigo e vou colocar aqui o mapa 2, que é o mapa para chuva, é o mapa mais gordo. Você pode observar aqui claramente o quanto que a mistura ficou mais abaixo da primária. Ou seja, nós estamos tendo uma diferença média aqui de quase uma parte de oxigênio por uma parte de combustível, de oxigênio a mais por combustível, de fora a fora. Ou seja, a gente baixou a estequiometria de 13 para 12 aproximadamente. Com isso, a gente consegue ter uma mistura mais gorda para dias de chuva, dias frios, onde o ar fica menor, a molécula de ar diminui por conta da temperatura, então no mesmo volume de ar que a moto está aspirando, ela vai ter mais moléculas de oxigênio do que no dia quente. Por isso, num dia que está muito frio, a gente vai ter mais ar, consequentemente a gente tem que compensar essa mistura dando mais combustível também. Então, isso o piloto tem à disposição no mapa. No dia de corrida, que o clima mudou, que começou a chover, não tem que reprogramar a moto, já tem os dois mapas pré-afinados, tá? Então, o barulho da moto vai atrapalhar um pouco o vídeo, mas eu quero mostrar para vocês o funcionamento do Quick Shift, por exemplo, que já está programado. Então, galera, agora com o Quick Shift instalado, eu vou mostrar para vocês a diferença de poder trocar de marcha sem embreagem. Esse câmbio está invertido, mas com o rápido isso é indiferente, a gente pode trabalhar com o câmbio normal ou invertido. Essas são duas características que qualquer piloto ama dentro de uma pista. Não precisar da embreagem para trocar de marcha, o pit lane para a hora que você entra na adrenalina nos boxes, não se preocupar com a velocidade máxima, o map switch então que vai dar os dois mapas, e nós temos aqui o controle de tração com todos os seus efeitos. O controle de tração, onde você pode regular em até mais 5 ou menos 5 a sensibilidade dele. Nós temos o engine brake, que é o freio motor, onde você pode também aumentar ou diminuir o freio motor da moto. Isso aqui é muito útil quando você chega numa reta oposta longa para uma frenagem muito grande, que você vai baixar 3, 4 marchas e abaixa tudo de uma vez para não deixar a roda traseira travar, né? O Quick Shift vai também permitir a você o ajuste do Quick. Aqui nós regulamos a FR. Todas essas luzes funcionam como um hall meter para mostrar como está a mistura em tempo real. Próximo é o Launch Control, que é o controle de largada, aqui definido para 7.000 giros. Se eu ligo
ele automaticamente, a moto tem que estar ligada, ele automaticamente vai limitar o giro da moto a 7.000 giros, tá? E aqui nós vamos ter a rotação da moto em tempo integral também. Então, concluímos aqui a instalação de 100% dos acessórios Rapid Bike nessa R1. Tivemos um ganho real em torno de 11 cavalos em alta e até picos de 15 cavalos, permitindo que o crescimento da potência e do torque sejam lineares. Beleza? A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.